Olá, tudo bem com você? Aqui é o Carlyle do Vale, eu sou professor de Ciência da Computação da Universidade Federal de Rondônia, do curso de Engenharia de Produção, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o uso das metodologias ativas e tecnologias da informação dentro da sala de aula e principalmente nesse momento que estamos vivenciando, que é o ensino remoto, né? Então a gente vai falar um pouco a respeito disso. A gente vai falar o que são as metodologias ativas, nós vamos falar também quais são essas metodologias, quais são os benefícios do uso dessas metodologias. Vamos falar também o uso de algumas plataformas, que eu faço uso com uma certa constância, né, um pouco mais dessa experiência, unindo tanto as tecnologias da informação quanto as metodologias ativas e como eu venho aplicando isso ao longo dos anos. Muito antes da pandemia já vinha aplicando e agora, na pandemia, continuo utilizando tanto as tecnologias como as metodologias, porém agora no ensino remoto. Vamos então avançar aqui um pouquinho, que a gente consegue entender melhor como funciona todo esse processo. Vou diminuir aqui a nossa visualização e chamar aqui a minha apresentação. Vou arrastar aqui para o lado, deixar aqui do ladinho, e nós vamos abrir nossa apresentação aqui para que vocês possam ir acompanhando todo o processo. Vou colocar aqui do lado, aqui, muito bem, vamos apresentar, aqui a opção de apresentar, ok, aqui nós estamos um pouco lento, porque a nossa internet hoje está um pouquinho lenta mesmo, né, devido ao horário, muita gente utilizando nesse momento, e isso tem dificultado um pouco o nosso uso desse recurso. Porém, a gente tem conseguido ainda trabalhar de forma satisfatória com nossos alunos. Vamos só esperar aqui a nossa apresentação iniciar, e enquanto isso a gente vai vendo o que vocês estão colocando aí no chat, né? O que vocês estão colocando aí de perguntas, de sugestões, né? O que vocês estão achando de todo o evento, desse evento maravilhoso sobre educação. Muito bem, vou colocar aqui do lado, porque acho que fica mais fácil, né? Eu estou usando aqui uma tecnologia de navegador, né? Já no navegador, o Loom, que é um gravador de tela, eu acho muito fácil trabalhar com esse gravador de tela. Bom, como eu disse, nós vamos falar sobre educação com a metodologia ativa, para a educação dentro do ensino remoto, das metodologias ativas e as tecnologias da informação e comunicação. Então é importante que a gente tenha já esse entendimento. E aí a pergunta que a gente sempre, né, tem sobre o uso das metodologias ativas, né, é justamente o que são essas metodologias ativas. Então vamos avançar aqui um pouquinho. Aqui, pronto. Vamos avançar. Clicar aqui. Opa. Nós já falamos o que nós vamos aprender, já adiantei um pouquinho. Antes da gente entrar, né, no que é mesmo essa questão das metodologias ativas, vamos voltar aqui. Nossa internet está muito lenta hoje e a gente não tem conseguido. Ok, muito bem. Bom, antes eu gosto de trazer alguns dados estatísticos bem interessantes, né, que fornecem esses conhecimentos. 72% não gostam das aulas tradicionais de ensino no ensino remoto, né? Então, é muito comum, e eu estou falando isso das experiências que eu vivi principalmente no ano de 2020, quando nós entramos, né, toda a universidade ela se teve esse momento da pandemia e a universidade ela teve que se adaptar, os professores tiveram que se adaptar a essa nova forma de ministrar a aula, nova forma de lidar com o aluno e claro que isso, como era uma novidade, pegou muita gente de surpresa, né? E foi muito comum a gente tentar fazer o quê? Replicar aquilo que a gente já sabe, né? Utilizando essas novas tecnologias. Então começamos a utilizar principalmente o Google Meet, mas existiam outras ferramentas também, como o Zoom e tudo mais. Mas as aulas continuavam de forma muito tradicional. E aí numa pesquisa, no levantamento que nós fizemos, principalmente no nosso campus, né, em Cacoal, durante as minhas aulas e aulas que eu tive com os meus colegas também, eu ministrei aulas para os professores, tanto do campus como da universidade, né, auxiliei outros profissionais
a transitarem desse mundo tradicional, né, da sala de aula para esse mundo virtual, né, utilizando essas tecnologias, metodologias também. Então, nesse levantamento, com os alunos, apontou-se que 72% não gosta dessas aulas que são tradicionais. A aula tradicional que o professor está ali na frente, ministrando a aula no formato dele normal e tudo mais, né, com esse novo recurso. Então, eles exigem aqui uma nova dinâmica. E essa nova dinâmica que a gente precisa compreender para saber como realmente funciona, né? Então, a gente precisa buscar, com essas novas tecnologias, ou utilizando essas novas tecnologias, a gente precisa entender que o nosso aluno não quer mais aquele formato tradicional. Não é porque simplesmente ele não quer, eu não quero estudar nesse formato e tudo mais, mas porque o mercado se tornou muito mais dinâmico. A forma de aprender hoje também se tornou dinâmica. Então, é natural que, como a forma no mercado de trabalho e a forma no mercado também de aprender novos conhecimentos mudou, é natural que isso vá para dentro dos centros acadêmicos, né? Dentro das universidades também. Então a gente tem que procurar, com o uso dessas tecnologias, engajar os nossos alunos, buscar um tipo de engajamento. E claro, a melhor forma de buscar esse tipo de engajamento é estudando essas novas tecnologias que existem, utilizando os recursos que já existem nesse mercado e naturalmente principalmente, né, utilizando uma metodologia ativa, que é o nosso caso aqui. Mas afinal, como trabalhar com engajamento com esse aluno, né, antes da gente propriamente falar sobre metodologia ativa? Primeiro, fortaleça o elo entre o professor e esse aluno, né? É importante que o papel desse professor, o aluno perceba sempre ainda o papel desse professor presente, porque todo o processo de ensino-aprendizagem, por mais que existam tecnologias que facilitem, por mais que existem metodologias que facilitem, o papel do professor é essencial. A presença do professor nesse momento é muito importante, porque sem ela, dificilmente o aluno vai conseguir trilhar o caminho do aprender, do conhecimento, de capacidade de realmente pensar sobre o contexto onde ele está inserido, né? Criar um ambiente favorável para a comunicação. Eu digo sempre que, com as tecnologias, a gente pode ganhar um tempo, ganhar um fôlego. E para isso, nós podemos utilizar este tempo para se dedicar mais a um ambiente, a criar um ambiente de comunicação com esse aluno, observando o que esse aluno está aprendendo, o que ele não aprendeu ainda, mas principalmente fazer com que ele perceba o quanto ele sabe e o quanto ele não sabe sobre determinado assunto que está sendo tratado naquela aula. É mais importante que o aluno perceba isso e ele traga essas demandas para o professor, para que o professor, claro, naturalmente com a sua experiência, ele possa mostrar diversos caminhos ali para aquele aluno e esse aluno vai poder decidir por qual caminho é melhor ele trilhar, né, para que ele possa ali ter um resultado positivo no final daquela disciplina ou daquele curso. Trabalhar assuntos em tempo real. É importante a gente estar ensinando a nossa disciplina. Eu trabalho em disciplinas que são disciplinas tradicionais e disciplinas que já têm uma base científica, como algoritmos, como bancos de dados, que nós temos, né? Que já uma ciência por trás, que dificilmente sofre mudança, porém não são grandes mudanças, mas o tempo todo nós estamos sendo abordados com notícias de novas tecnologias que estão acontecendo. Então, por que não utilizar essas notícias, né, esse momento que às vezes algum assunto está favorável, né? Como, por exemplo, por meio de um podcast, uma discussão ali com especialistas, você pode trazer isso para dentro da sua sala de aula. Então, eu faço questão muitas vezes de ouvir bons podcasts, né? E trazer esses exemplos para dentro da sala de aula. Por quê? Para dentro dessa minha disciplina de banco de dados. Mas, por exemplo, uma disciplina que ela, de repente, não é tão dinâmica. A língua portuguesa, matemática, quando eu falo dinâmica, no sentido de que não seria dinâmica a palavra, o dinâmico quer dizer mudar, mas quando eu falo, me refiro às mudanças, né, onde as mudanças elas são mais lentas, né, um pouco mais lenta. Então a gente percebe que a gente pode trabalhar, de repente, materiais, tanto olhando o lado positivo daquela notícia, como
o lado negativo daquela notícia também, né? Então você pode trabalhar isso. E hoje você tem esses recursos, desses assuntos, com várias demandas nesse mercado, tá? Então dá para a gente utilizar. Utilize a tecnologia a seu favor. A tecnologia ela existe, mas ela não se faz sozinha. Não adianta você ter a melhor tecnologia do mundo, a melhor internet do mundo, o melhor computador, a melhor edição de vídeo, se você, de repente, não tem por trás uma boa metodologia, um bom planejamento e, naturalmente, a presença deste professor para que possa ali estar questionando o aluno, mostrando caminhos para esse aluno, mas lembrando, quem percorre esse caminho deve ser o aluno. O professor já percorreu esse caminho, já tem experiência. Quem tem que criar experiência e simular essas experiências é o aluno, para quando ele, né, tiver na sua profissão, lá no seu, na organização, ou ser um empreendedor, enfim, ou ele vai ser um empreendedor individual, enfim, não importa o momento o que ele decida ser na vida, mas é importante que, independente do que ele decidir, no contexto onde ele esteja inserido, ele seja capaz de pensar sobre o contexto e utilizar as ferramentas que ele aprendeu durante a sua aula. E então a tecnologia, ela favorece esse aprendizado. Porém, ele não é o pivô essencial no desenvolvimento do ensino-aprendizagem. O pivô essencial, né, o principal ali, é realmente a presença daquele professor que consegue comunicar, consegue ter uma comunicação muito positiva, uma comunicação assertiva, né, para que esse aluno possa se desenvolver. Tá? Também utilizar metodologias de ensino inovadoras. Existem várias metodologias que a gente vai falar aqui, né? E cada uma pode, talvez uma ou outra possa se encaixar dentro da sua realidade. Todas elas foram criadas por pensadores que já trabalham, que já trabalharam durante muitos anos sobre o ensino, a aprendizagem, o contexto, já passaram por diversos contextos diferentes da nossa realidade. E a gente pode falar assim, mas dentro da pandemia ninguém passou. Sim, se a gente parar para pensar, nós já passamos por, esses teóricos já passaram por pandemia, por guerras, por situações que nós é que ainda não passamos por essas experiências. E essas experiências são favoráveis. É claro que cada experiência ela é única, né, em seu momento, em seu contexto, onde ela está acontecendo. A gente não pode também desmerecer essa vivência, essa experiência que estamos vivendo nesse momento. Porém, o que eu quero dizer é que essas metodologias ativas e inovadoras, com o uso das tecnologias e tudo mais, elas podem favorecer, quando bem utilizadas, o ensino-aprendizado e facilitar a vida do nosso professor, que muitas vezes está bastante atarefado, bastante cheio de coisas, né? Muitas vezes provas para serem corrigidas, muitas vezes trabalhos que precisam ser corrigidos, e aí está o uso da tecnologia que pode nos facilitar, sem perder a qualidade do ensino-aprendizagem, né, que a gente tanto almeja para o nosso aluno. E promover o sentimento de pertencimento. Todo ser humano quer isso, né, que ele quer pertencer a um grupo. Então, mesmo que eu não esteja presencialmente com esse aluno, nós precisamos entender como promover esse pertencimento ao grupo, à equipe, trazer esse aluno para conversar com a gente, para conversar com essa turma, essa classe, principalmente são turmas iniciais que ainda não se conheceram. Eu tive a experiência de trabalhar com turmas que entraram no momento da pandemia, né? A pandemia já estava acontecendo e eles entraram na universidade. Então, a primeira turma, eles não se conheciam, de muitas vezes cidades diferentes, eu tenho essa realidade aqui, né? Cidades diferentes, às vezes estados diferentes, né? Com culturas diferentes. Então, como promover isso, né? Como trazer esse aluno que tem essa experiência, né, diferente, distinta, para dentro da sua turma, para que ele se sinta pertencente. E eu digo sempre, a melhor forma de você trazer o aluno, né, para dentro desse sentimento de pertencimento é ouvir, né? É fazer os questionamentos e ouvir as suas respostas, né? Realmente, e ela pode ser totalmente de forma síncrona, né, como a gente pode abrir o Google Meet ou o Zoom, como também nós podemos ser no formato assíncrono, né? As plataformas estão aí para justamente facilitar a nossa vida nesse sentido, né? Então a gente pode trabalhar nesses dois formatos
de forma muito tranquila, né? Muito tranquila mesmo, para que a gente possa obter, então, desse aluno um bom engajamento. E trabalhar engajamento, mas afinal, como trabalhar esse engajamento com o nosso aluno? Primeiro, incentive a autonomia, incentive que o aluno tenha o seu protagonismo, né? Que ele seja protagonista do seu próprio caminhar nesse processo. O professor está ali mais como um consultor, uma pessoa que está à frente dessa tecnologia, à frente muitas vezes da metodologia, do saber também, né? O professor já muitas vezes já tem muita experiência, já tem uma jornada muito longa no mercado de trabalho e na didática de sala de aula, nas metodologias utilizadas em sala de aula, e claro, ele sabe o que já é certo e o que é errado, mas o aluno não sabe disso ainda. Então é importante que o aluno ele possa percorrer este caminho, né, ali com as orientações desse professor. E se errar não tem problema. Universidade, faculdade, o curso é justamente para isso, é onde ele deve cometer esse erro. E ele precisa cometer esse erro, porque é por meio do erro que nós podemos desenvolver a nossa capacidade de analisar onde foi o erro e consertar para que a gente possa, dentro do mercado de trabalho, dentro da organização, a gente possa, então, o aluno, né, possa ser o protagonista, né, e galgar outros cargos, muitas vezes, ou executar, muitas vezes, aquela sua atividade que é tão importante dentro da organização. Praticar a empatia, né? Eu acho que esse é o momento que a gente precisa entender a participação desse aluno, né? O quanto esse aluno, o que ele vem passando, né? No dia a dia. Eu tenho certeza que quem é professor e está me ouvindo nesse momento sabe o quanto o nosso aluno, a família do nosso aluno foi impactada. Na universidade, nós tínhamos uma sala de aula, no meu caso, um laboratório preparado para trabalhar com os alunos sobre o uso das tecnologias e, de repente, eu tenho que ter esse aluno dentro da família, dentro da sala da família dele, né? Onde muitas vezes não é um local preparado. Nós também, como professores, também não tínhamos locais preparados, a gente tentou improvisar da melhor forma. Então, promover essa empatia de entender como o outro está na outra situação. E, de repente, mais de alguém na família está precisando, às vezes, usar o computador ao mesmo tempo, porque tem uma aula importante e precisa usar, só tem um computador para 3 irmãos ou primos que estão dividindo ali o apartamento. Então, são situações que nós tivemos assim na maior diversidade, né? Ou aquele que não tinha uma tecnologia, um computador, só tinha um celular. Então, como fazer isso, né, com o celular? Então, a gente acaba tendo que fazer várias adaptações. Eu tenho certeza que o professor que vem trabalhando no ensino remoto, ele realmente virou um canivete suíço, né? Porque já era complexo, né, a nossa atividade de auxiliar nosso aluno a aprender alguma coisa do curso que ele está fazendo, e no momento da pandemia nós tivemos que praticar mais a empatia, né? E muitas vezes promover essa empatia ali também na sala de aula entre os colegas, né? Mediando ali situações que poderiam acontecer na presencial, mas agora acontece no momento virtual. E utilize estratégias educacionais de ensino-aprendizagem, né? E a gente vai falar um pouquinho a respeito dessas estratégias aqui. Vamos avançar aqui um pouquinho. Vamos lá. Está bem lentinho aqui. Como o nosso aluno aprende, né? É importante que a gente tenha esse entendimento de como o nosso aluno vem aprendendo. Na verdade, não é como o nosso aluno aprende. O que eu quero falar aqui é sobre como nós, seres humanos, desenvolvemos a nossa capacidade de aprender. Então, o momento que nós estamos vivenciando hoje, né? Quando eu falo hoje, ao longo de um processo de evolução cerebral, né? Que a neurociência traz aí como resultado, mas que o William Glasser já vinha desenvolvendo. Então, essa pirâmide de aprendizagem, ela mostra muito bem como nós seres humanos, aprendemos e desenvolvemos nossa capacidade de aprender. Então, se vocês olharem até ali a demonstração, então eu tenho, por exemplo, assistir uma palestra como essa, leitura, utilização de recursos audiovisuais e demonstração, então eu tenho ali o grau nessa pirâmide, né, de 5 a 30%. Então, se a gente observar, a gente vai ver que isso aqui é uma situação onde o aluno fica praticamente na frente do computador ou na frente ali da sala de aula, no
formato onde nós estávamos presencial, e ele fica ouvindo, né? Então, aqui nós podemos chamar isso da aula tradicional, que o professor está ali na frente e o aluno, ele simplesmente está ouvindo ou lendo ou utilizando o recurso visual, como eu estou utilizando aqui, né? Ou uma demonstração, ou um case e tudo mais. Então, essa é uma forma passiva de aprendizagem, né? Onde o aluno ele tem nenhuma ou pouca interação com o material, com o recurso tecnológico que o professor está usando. Quando nós colocamos nosso aluno para um discurso em grupo, uma equipe, praticar este conhecimento, existem diversas formas de praticar esse conhecimento. Cada área do conhecimento pode adotar a sua forma diferente, cada disciplina pode adotar a sua forma diferente, né? E então a gente percebe que a discussão em grupo, o aluno aprende mais. Então ele aprende e retém mais essa informação, em torno de 50%. Quando ele pratica, né, este conhecimento, quando ele aprendeu alguma coisa ali com o professor, com a teoria, e ele vai praticar a retenção em torno de 75%. E quando ele ensina outras pessoas, a retenção é maior ainda, em torno de 90%. É por isso que nós, professores, muitas vezes lembramos com muita facilidade de número de página, os autores que nós utilizamos com maior frequência. Por quê? Porque nós passamos esse processo ensinando outros alunos e é claro que ao longo do tempo, essa curva de aprendizagem que era, né, extremamente alta, ela se torna mais rápida. Então você aprendeu de forma, parece muito mais rápido, mas você também teve essa curva de aprendizado. Então quando nós colocamos nosso aluno para poder ensinar outros, claro, utilizando metodologias ativas, a gente percebe que esse aluno tem uma retenção maior deste conhecimento. E eu fiz muitas experiências, né, ao longo, desde o momento que quando eu comecei em 2004, no ensino superior, eu venho do ensino técnico e posteriormente do ensino superior. Antes disso, trabalhei em organizações mesmo, né, implantando sistemas e tudo mais, então trago também essa experiência da vivência dentro das organizações. Por isso que eu realmente gosto muito da prática e acredito que quando você aplica a teoria na prática, você tem melhores resultados do que simplesmente você ficar no campo da teoria. Então, eu realmente acredito que nós podemos desenvolver melhor. Então, aqui a gente pode perceber o quanto as metodologias ativas, e elas estão, a partir da discussão de grupo até ensinando outros, você tem uma retenção melhor. E isso é o uso, né, da metodologia ativa, onde você coloca esse aluno como maior protagonista do seu conhecimento. Então, a pirâmide ela nos auxilia nesse sentido. Como reconhecer estilo de aprendizagem e comunicação, né? Existem várias formas da gente poder utilizar esse recurso, mas William Moulton Marston ele desenvolveu uma tecnologia chamada DISC, que eu recomendo vocês pesquisarem aí, né? A escrita desse material, o DISC, e vocês podem aplicar. Essa é uma pesquisa com base na neurociência, né? Onde mostra que nós somos classificados, né? Nós somos classificados em quatro situações. O D, o I, o S e o C, né? Fala sobre essa questão do comportamento. Então diz que aqui, cada letrinha dela, deixa eu colocar para cá, cada letrinha representa um estilo de comportamento. A gente não está falando aqui da personalidade, nós estamos falando de comportamento. Se é comportamento, gente, eu posso mudar, tá? Então, comportamento são atitudes comportamentais. E é claro que essas atitudes elas estão ligadas às suas emoções. E com ela, quando eu passo esse DISC, essa ferramenta DISC que vocês podem encontrar aí na internet, você, com base em estatística, tá? Então, é um instrumento com base em estatística, como a gente pode ver aqui, ó, estatística, neurociência e ferramentas da SEMS, de gerenciamento e tudo mais. Então, quando você utiliza esse recurso, você consegue se comunicar melhor com a sua turma. Por exemplo, no caso do D, né, que é do DISC aqui. O D são geralmente pessoas que gostam de chegar logo ao resultado. Então, ela não gosta muito de detalhes. Então, a minha comunicação, não adianta eu ser um professor de
que passo muito detalhe. Não, ele vai pedir o detalhe, mas ao longo do processo, tá? Então você só tem que dizer tarefa e deixar para ele ir descobrindo, ele vai perguntando, questionando e tudo mais. O I já são pessoas altamente influentes. Você certamente já viu na sala de aula que existem alunos que são influenciadores de outros, né? Geralmente são líderes e tudo mais, ele está à frente e tudo mais. Então são pessoas altamente influentes, né? E o S já são pessoas que gostam de ouvir, são pessoas mais discretas, mas ela gosta muito de ouvir. A gente precisa desse tipo de aluno. Ele às vezes não, esse é um aluno que às vezes não consegue, de repente, por ele gostar de ouvir todas as pessoas, todas as opiniões, ele demora um pouco mais para tomar uma decisão. Porém, ele tem tanta importância quanto qualquer outro, né? O D, o I ou o S e o C, né? Dentro desse processo. E aí nós temos o C, que são as pessoas que gostam de seguir as regras e tudo mais. Nós somos a junção desses quatro, tá? Então eu tenho um D, pode ser mais baixo do que um I, pode ser mais baixo, pode ser meu S pode ser mais alto e o C, de repente, um pouco mediano, né? Então eu tenho aqui uma variação, né? Uma variação ali de cada pessoa. Então, quando você passa essa ferramenta na sala de aula, eu consigo descobrir qual é o formato de aprendizagem e o formato de comunicação que eu vou ter com essa turma, né? Ou com aquele aluno, tá? Então, aqui, voltando aqui, a dominância, né, diz respeito a como você lida com problemas e desafios, influência, como você lida com pessoas e influência, estabilidade, como você lida com mudanças e complacência, que é o C, né? Como você lida com regra estabelecida por outros, tá? Então, está sempre ligado a essa questão mesmo. Aqui está o perfil de um DISC, né, mostrando aqui rapidamente para vocês, perfil natural e social. Aqui o natural é quando você está inserido, voltando aqui, você está inserido dentro dos seus amigos e tudo mais, então você tem um perfil social, que é esse aqui, pode ver, ó, aqui nós temos um D7, um I9, um S3 e um C9. Olha que, né, ficou praticamente empatado aqui. Já o gráfico social demonstra que esta mesma pessoa ela se comporta de forma diferente no social, no trabalho, no dia a dia, né, do mercado de trabalho, ela se transforma, né, ou seja, o comportamento dela que tem uma transformação. Ela gosta de seguir mais regras no meio social, né, o I dela diminui um pouco, o D dela diminui também um pouco, né? Então a gente percebe que dependendo do ambiente, essa pessoa ela tem essa mudança, né? E isso é importante, porque cada ambiente ela exige um tipo de comportamento. Eu não posso me comportar socialmente da mesma forma que eu me comporto naturalmente na minha casa, com amigos, com familiares e tudo mais. São locais diferentes, então exige comportamentos diferentes também. Claro que eles não destoam tanto, né? Não tem uma distoância, uma diferença, né, tão grande assim. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho o C que está alto, aqui continua um pouco mais alto só, né? E os outros foram baixados. Porque geralmente quando a gente tem um alto, muito alto, o restante acaba baixando. É natural isso, tá? Vamos lá, vamos aqui mais uma vez falando sobre a dominância. Ele é voltado a resultados, como eu falei, são pessoas que não gostam de detalhes e têm dificuldade de lidar com pessoas, tá? Influência são comunicativos, né, que eu falei, são influentes, gostam de apresentar e gostam de pessoas que estejam em destaque. Estabilidade, não gostam de ser o destaque, mas adoram escutar pessoas. Não são boas para prazos, tá, gente? Geralmente tem uma dificuldade em entregar as atividades, então a gente tem que entender ali muitas vezes, ou a pessoa tem que entender, né, que ela tendo de repente, essa dificuldade, da mesma forma que dominância, de repente, não sabe lidar muitas vezes com determinados comportamentos de outras pessoas, ela é uma limitância, ela precisa, então, entender que ela precisa melhorar nesse sentido, né? A complacência são detalhistas, não gostam, muitas vezes, ali de lidar com pessoas também, seguem regras e dificilmente cometem erros, porque elas são muito detalhistas, elas verificam 1, 2, 3, 4 vezes antes de fazer a entrega de alguma coisa para você. Por isso que elas dificilmente cometem erros nesse sentido, tá? Mas cometem também como qualquer outro ser humano, né? E as aulas, elas podem ser síncronas ou assíncronas. E existe uma grande dificuldade nesse momento das pessoas entenderem o que é síncrono e o que é assíncrono. Gente, uma aula síncrona é uma aula que pode ser feita
no Google Meet e no Zoom. Mas só no Google Meet e no Zoom? Só em ferramentas de streaming, onde eu estou aqui falando com você o tempo todo? Não, gente, não. Necessariamente não é isso. Se você está numa plataforma juntamente com o seu aluno no mesmo horário, você está numa plataforma X, o aluno está na plataforma X, vocês estão no mesmo horário, marcaram o mesmo horário, vocês estão sincronizados, ok? Já a assíncrona, a aula assíncrona é diferente. A aula assíncrona, eu coloco o material, eu não estou na plataforma, não estou num sistema de streaming. Quando eu digo plataforma, por exemplo, o Google Classroom, o Khan Academic, né? Ou, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta que ela pode ser síncrona, ou seja, eu posso estar no WhatsApp no mesmo momento que o meu interlocutor. E eu posso deixar o meu celular de lado e a pessoa mandar mensagem e eu só responder daqui a 2 dias. Isso é assíncrono. Então, uma ferramenta de mensagem que ela pode ser síncrona ou assíncrona. Necessariamente eu não preciso nem ver a pessoa, tá? Então existe uma confusão muito grande de achar que síncrono é só se eu estou usando o Google Meet ou o Zoom ou qualquer ferramenta de streaming. Não é, tá? O que significa ser síncrono é você estar na mesma plataforma, no mesmo horário. Vocês combinaram, olha, às 19 horas nós estaremos na plataforma X e nós vamos conversar sobre determinado assunto, beleza? E já assíncrono não, eu postei num horário, o professor postou isso num horário, e num outro horário, quando eu tenho um tempo que foi determinado ali, eu vou entrar e o professor, depois de um outro tempo, ele vai corrigir. Então, vocês não estão se comunicando no mesmo tempo, tá bom? Então, essa é a grande diferença, tá? Por isso que eu digo que o WhatsApp, ele é não só o WhatsApp, como outras ferramentas também de mensageiros, ela pode ser síncrona ou assíncrona, vai depender aí do usuário, tá? Dependendo dos 2 usuários que estão utilizando, ou 2 ou 3 usuários, porque nós podemos ter várias pessoas sincronizadas no mesmo grupo e conversando, tá bom? Muito bem, vamos avançar aqui. E aí, as metodologias ativas, né? Vamos falar um pouco sobre o que são metodologias ativas. As metodologias ativas são formatos de aprendizagem em que o aluno se torna um maior protagonista na construção do seu conhecimento. Então, o conhecimento, o desenvolvimento desse aluno é de grande responsabilidade do aluno. Então, ele divide isso com o professor. E o papel do professor passa a ser o facilitador e não mais o detentor do poder de todos os saberes. Tá? Isso não quer dizer que o professor não precisa saber o conteúdo, que não precisa dar conteúdo, não precisa planejar sua aula. Pelo contrário, você precisa planejar e muito bem, porque os questionamentos são maiores quando você aplica as metodologias ativas. As metodologias tradicionais ou da aula expositiva já não têm se tornado pouco suficiente para atingir os objetivos das demandas desse mundo contemporâneo. Nós temos que lembrar, pessoal, é lógico que existe todo um discurso sobre os pensadores da educação, de que nós precisamos educar os nossos alunos independente de onde ele vai trabalhar e tudo mais. Concordo, é isso mesmo, nós precisamos ensinar o nosso aluno a pensar, ter a capacidade de olhar o seu contexto, analisar esse contexto, né, observar ali, fazer uma análise e utilizar as ferramentas necessárias para atingir o objetivo dele. Ótimo, isso é fantástico, mas eu tenho que lembrar que eu tenho que preparar esse aluno, principalmente se ele está fazendo um curso de ensino superior, para o mercado de trabalho. Independente se ele está fazendo filosofia, se ele está fazendo pedagogia, engenharia de produção, administração, direito, ele precisa se preparar para o mercado de trabalho. Então eu preciso fornecer as capacidades, as habilidades, né, que são as ferramentas, as técnicas e a competência, que é a capacidade de utilizar essas habilidades a seu favor para atingir o objetivo dele. Tá? Então é importante que a gente prepare esse aluno para esse mercado de trabalho. Por isso que eu falo muito sobre essa questão do mercado de trabalho, porque de alguma forma ele precisa sobreviver, independente de como esse mercado de trabalho esteja no momento, né? Favorável, não favorável naquela profissão e tudo mais, altas e baixas e tudo mais, mas enfim, a ideia de ter uma educação sim a capacidade de pensar e de contextualizar, mas eu preciso também preparar
preparar esse indivíduo para que ele possa, em qualquer ambiente onde ele esteja inserido, ele tenha capacidade de sobrevivência, se destacar dentro desse mercado de trabalho e atingir o objetivo que ele determinou, não é que você determinou. O professor não determina nada para o aluno, principalmente quando ele já sai da universidade, né? É ele que determina essas questões, ok? Então é importante que a gente tenha esse papel, tá? E por que utilizar as metodologias ativas? As metodologias ativas, elas convidam o aluno a essa reflexão e a constituição da sua autonomia. Então ele provoca isso, né? Com auxílio claro que com o auxílio do professor, de forma a ensinar e aprender, o que eu aprender contempla as demandas do aluno, que chega à escola de forma mais direcionada. E essas metodologias, elas proporcionam, portanto, uma educação que faz mais sentido diante dos desafios da contemporaneidade, né? O que coloca o estudante, muitas vezes, responsável pela gestão dos seus saberes, além de gerar maior a proximidade com a instituição de ensino, o aluno. Veja bem, o aluno ele precisa entender que ele que tem que administrar o tempo, que ele que precisa aprender. Tá? Eu preciso mostrar para o meu aluno que a capacidade de aprender vem deste aluno. O professor é o seu facilitador, o seu indicador de trilhas, não importa o nome que você vai dar nesse processo de ensino-aprendizagem, não importa o nome aí, tá? O importante é que o aluno tenha esse entendimento. E lógico que eu não vou exigir isso do aluno que está iniciando lá no ensino fundamental, no ensino médio. Porém, eu já venho trazendo, com a BNCC está aí, se a gente olhar a BNCC, ela está falando basicamente isso, que o aluno começa a ter mais protagonismo, né, desse processo. É claro que o professor tem grande responsabilidade, principalmente nessa faixa, né, nesse processo de educação de ensino fundamental e médio, mas quando ele chega na universidade, isso precisa se intensificar. Por isso o uso das metodologias ativas. Por isso o nosso aluno ele precisa ser mais protagonista. Ele pode ficar simplesmente sentado e esperando que o professor passe todo o conhecimento, pegue aqui na sua cabeça, né? Quem dera se a gente pudesse ter a tecnologia de passar toda a experiência ali para o nosso aluno e ele já sair sabendo 100%, né? Depois de 4 ou 5 anos ali dentro da graduação. Infelizmente não é assim. Então ele precisa realmente percorrer o caminho. E eu digo sempre que percorrer o caminho é no percorrer o caminho que você aprende. É cometendo os erros que você vai aprender. Enquanto tudo é lindo e maravilhoso, né, as coisas... pode falar assim, mas o que você mostrou, a teoria é linda e maravilhosa. Sim, a teoria. A teoria é apenas um resumo das experiências de vários pesquisadores, vários cientistas, teóricos, pessoas que tiveram a capacidade de pensar muito além e colocar isso dentro de um livro, dentro de um artigo, dentro de uma tecnologia, muitas vezes, né? Hoje é possível colocar dentro da tecnologia, e trouxe para você. Mas é um resumo. Não tem as partes feias. As partes feias é quando você percorre o caminho. É os tropeços ali no caminho que vai fazer com que você possa aprender. Então, por isso que a gente precisa provocar isso no nosso aluno, né? Então, é importante que a gente fale um pouco a respeito disso. No Brasil, gente, falando sobre metodologias ativas, a gente tem o filósofo, professor e filósofo José Moran, que é autor de vários livros de inovação, de ensino, e é o defensor da pirâmide de Gleiser, tá? Aquela pirâmide que eu mostrei anteriormente, e das metodologias ativas, tá? Mas, afirmando que as metodologias ativas são caminho para avançar, ele afirma sempre isso, se vocês procurarem lives dele, você vai encontrar, né? Avançar no conhecimento profundo das competências socioemocionais e nas práticas, né? Duran sempre fala muito a respeito disso. Mas a gente tem que lembrar que não é só... no Brasil a gente tem Duran, mas a gente tem Paulo Freire, a gente tem Vygotsky, a gente tem Dewey, né, lá de 1950, Ausubel, 1980, Piaget, né, Piaget já bem mais antigo e tudo mais, que vinha falando já a respeito desse processo. E a gente tem outros filósofos aí que falam muito a respeito disso. Mas quais são essas metodologias ativas? Nós temos, então, a sala de aula invertida, que é um formato bastante utilizado nesse momento, onde nós estamos utilizando plataformas virtuais, como o Google Sala de Aula, o Khan Academic, ou o Duolingo, né, para quem ensina línguas e tudo mais, ou outra plataforma, o SIGA, que tem nas universidades e tudo mais. Né? Então a gente tem vários desses formatos. Tá? A sala de aula invertida,
lembrando que toda metodologia tem que ser explicada ao meu aluno, tá? Eu preciso explicar isso ao meu aluno. Olha, nós vamos utilizar sala de aula invertida. Como funciona a sala de aula invertida? Sala de aula invertida funciona da seguinte forma. Eu vou passar para você um vídeo, ou um podcast, ou um artigo, ou um capítulo de um livro. Você vai fazer essa leitura no seu momento que não esteja na sala de aula. E quando a gente chegar na sala de aula, nós vamos debater, discutir, né? E aí eu posso unir sala de aula invertida com uma outra metodologia. Por exemplo, aprendizagem entre pares, né? Então eu posso... O que é aprendizagem entre pares? É uma metodologia também, onde tem ali a sua competência, é muito ligado à dinâmica de você trabalhar em grupos. Então eu, por exemplo, posso solicitar que o meu aluno ouça um podcast, assista um vídeo e leia um artigo para a próxima sala de aula. Então eu estou utilizando sala de aula invertida. Quando chegar na sala de aula, na sala de aula virtual, na plataforma virtual, então eu tenho ali, eu aplico a metodologia aprendizagem entre pares, onde eu vou reunir, vou repartir meus alunos em equipes. Essas equipes vão fazer estudos sobre aquilo, discussões entre eles, e depois eu posso montar um grande grupo, né, para a gente fazer um debate maior sobre aquele assunto. E aí eu vou como professor, já vou preparado para fazer questionamentos. Ou, o que eu gosto muito de fazer é que uma equipe vai fazer determinados questionamentos sobre os assuntos abordados. E aí eles descobrem que eles estudaram o mesmo conteúdo diversas vezes, discutiram com os colegas, né? E aí, posteriormente, depois da discussão que eles acham que já estão sabendo, quando eles colocam no grande grupo ou uma discussão entre eles, eles descobrem que existem outros pontos de vista que eles não tinham observado. Então, a aprendizagem está aí. A declaração no final da aplicação da sala de aula invertida com a aprendizagem entre pares é justamente isso. Nossa, o professor não tinha ouvido, não tinha visto esse ponto de vista. Desse ponto de vista, não tinha notado esse questionamento, né? Esse assunto desta forma. Nossa, existe um outro impacto além, geralmente quando trabalho com tecnologia, né? A tecnologia impacta na vida social do indivíduo. Então você tem essa dinâmica onde o aluno descobre isso. E isso é importante, né? Muito importante que o aluno tenha esse conhecimento, né? A aprendizagem entre pares ou entre times, ela é justamente uma forma, né, de trazer esse processo de discussão. E nesse processo de discussão ele acaba conhecendo mais o seu colega, porque muitas vezes eu monto ali justamente com colegas que têm mais dificuldade. Aí pode perguntar, mas se o aluno não leu, não tem problema. Você coloca junto com outro aluno que leu. Por quê? Primeiro, que ele vai aprender, né? Ele de repente não pôde fazer, ou não quis fazer, ou não teve tempo, ou não sei qual foi o motivo ele não ter lido ou não ter assistido o material. Eu coloco ele junta uma equipe que tenha feito a leitura e aí ele começa a sentir pertencente àquele grupo, né? E isso é importante, porque no momento que ele começa a pertencer, na próxima aula ele já começa a falar, opa, eu vou ter que estudar, eu vou ter que fazer a leitura, me dedicar a assistir o vídeo, pelo menos, a fazer a leitura do artigo que o professor pediu, porque na próxima aula ele vai exigir que eu faça uma contribuição. E geralmente isso tem funcionado muito bem, né? Eu aplico, como eu falei, eu já aplico isso há muitos anos, muito antes da pandemia, só que no formato presencial. Agora a gente está usando o formato do ensino remoto. Então abro várias plataformas, né? Abro uma plataforma, coloco ali os grupos, abro os streamings, né? Coloco cada grupo no seu streaming, depois coloco todo mundo num streaming só e a gente acaba discutindo isso. Então, tecnologia não falta para isso. O Zoom, por exemplo, você consegue abrir várias telinhas e arrastar, né, um indivíduo para cada uma dessas telas e aí você pode ir monitorando cada uma delas de forma tranquila. No Google Meet também é possível fazer isso de forma muito tranquila também, porém você vai ter que abrir várias telinhas ali no seu computador. Mas é possível fazer também, tá? A aprendizagem de times, né? Ou aprendizagem de pares, também é denominada como Team Based Learning, ou TBL, é uma eficaz ferramenta de aprendizagem entre as metodologias ativas ou o trabalho colaborativo. Também surge como uma forma de fortalecer a colaboração entre os alunos como um verdadeiro time, tomar decisões mais assertivas para a solução de problemas. Eu gosto muito porque eu acho bastante flexível, né?
E no final, gente, toda metodologia no final ela tem que ter um feedback do professor, ele tem que trazer, ou o aluno traz um feedback, ele tem que trazer esse aprendizado, né? O que ele aprendeu durante esse problema, né? Então é importante que ele tenha isso. Opa, acho que eu passei aqui, mas não era para ter passado não. Acabei mexendo aqui e não vi, gente. Só um pouquinho, vamos retornar. Opa, não, voltei demais. Aqui, vamos lá, salve invertida, aprendizagem baseada em projetos, né? Vamos então a esse fator que é importante, então, baseado em projetos aqui. A aprendizagem baseada em projeto é quando eu gosto de trabalhar também, e aí eu geralmente gosto de... ela trabalha a colaboração e a interdisciplinariedade, são dois pontos muito importantes na constituição da aprendizagem baseada em projeto. Esta abordagem ela privilegia a competência e habilidade por meio da elaboração de estudos mais aprofundados sobre determinado tema. Desenvolve também o trabalho em equipe, autonomia, autoconfiança, além da relação interpessoal e comunicação. Tá? Como exemplo de uma aplicação de uma aprendizagem baseada em projetos, né, podemos citar o gerenciamento adequado de resíduos recicláveis de uma cidade, a elaboração de projetos. Para elaborar um projeto dessa dimensão, utiliza-se um roteiro, eu gosto de utilizar muito o roteiro, né, que serve como uma espécie de guia para, tanto para o educador, como então eu monto ali um guia e passo para os meus alunos, né, para que ele possa, então, desenvolver o projeto. Tá? Após a introdução do tema, o professor ele deve verificar se os estudantes construíram um nível inicial de conhecimento para depois aprofundar o assunto por meio da problematização e construção por eles mesmos. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma disciplina chamada Sistemas de Informação Gerencial ou Sistemas de Informação, onde já quase no final da disciplina, nos momentos finais da disciplina, os alunos têm que desenvolver um protótipo de um aplicativo, né? O protótipo de um aplicativo. Então eu uso a aprendizagem baseada em projeto com o design thinking, né, para que ele possa então, ao chegar no final, com base, lógico, nós estamos construindo isso ao longo do semestre, esse conhecimento, né, ele tem base, eu percebo isso, o crescimento dele, né, sobre sistema de informação, e quando chega no final ele tem que desenvolver um aplicativo, né, o protótipo de um aplicativo sobre determinado assunto. Aí eu posso escolher uma área, que é a área de vendas, eu posso escolher a área, de repente, de meio ambiente, eu posso, de repente, de entretenimento, né? Enfim, geralmente eu escolho um problema social da nossa cidade, tá? Para que seja um problema real. Ora, por exemplo, como é que a gente resolve o problema de buracos na nossa cidade por meio de aplicativos, né? Como é que nós podemos auxiliar a nossa cidade utilizando aplicativos? Então, existem várias inovações que vão acontecendo, né? É muito interessante porque a gente percebe que ideias maravilhosas vão surgindo, né? Então, a gente acaba desenvolvendo esse outro lado do nosso aluno. E aí nós temos o Design Thinking, que eu já falei também, né? Que pode ser dividido em 5, 7 ou 9 etapas. Eu gosto de trabalhar geralmente com 7 etapas. E você trabalha muito a questão de inovação, desenvolvimento de projeto. Eu desenvolvo um aplicativo. Eu peço para os alunos utilizarem um aplicativo. Mas ele pode ser aplicado a qualquer situação. Tá? O Design Thinking a qualquer situação que envolva ali na disciplina inovação, empreendedorismo, proatividade, um problema real, né? E eu gosto muito de trabalhar aí juntamente com a aprendizagem baseada em problema, que é a próxima questão aqui, né? Eu gosto muito dessa questão da aprendizagem baseada em problema. Por quê? Porque geralmente a gente procura um problema real, coloca esse problema real que eles vivenciam, porque a aprendizagem ela tem que ter significado, metodologia ativa diz isso, que a gente precisa ter significado, né? A educação ela precisa ter significado para ela ter relevância. Eu vou administrar meu tempo simplesmente porque eu quero ser uma pessoa que administra melhor meu tempo. Não, eu tenho que ter um problema real de falta de tempo, então aí para isso eu vou estudar sobre um método de como eu posso melhorar a minha capacidade de administrar melhor meu tempo. Tá? Então, problemas reais mesmo. Eu tenho um problema na minha cidade com o pessoal de baixa renda, né? Estamos tendo vários problemas em relação a determinado bairro. Como nós podemos resolver isso de alguma forma?
Ou como nós podemos auxiliar. Com a pandemia, muitas pessoas que tinham trabalhos informais ou pequenos negócios não estão conseguindo fazer suas vendas. Como é que nós podemos resolver essa questão utilizando a aprendizagem baseada em problema e o design thinking, né? Então, existe o uso real desses problemas para que a gente possa resolver. E a gamificação é outro formato maravilhoso, eu gosto muito da gamificação, que eu geralmente utilizo com os meus alunos. A gamificação é aquela sensação de realmente você está trabalhando dentro de um jogo. E existem vários aplicativos de gamificação. Se você olhar hoje, buscar aí no Google, você vai encontrar diversos aplicativos, né, de jogos. O professor mesmo pode montar o jogo com a sua cara, com a sua personalidade. Mas eu trabalho contabilidade. Ótimo! Eu trabalho administração. Nossa, tem vários programas, né? Mas eu trabalho no ensino médio. Melhor ainda, o que tem mais é para o ensino fundamental e médio, né? Programas, softwares, onde você pode usar o celular ou utilizar o computador, né, com o seu aluno por meio de uma plataforma, e você pode criar ali jogos para que o aluno possa se desafiar e vencer. E a sensação de vencer, como atividades cada vez com um grau de dificuldade maior, né, isso é que dá prazer, né? Então, por exemplo, o Khan Academic. O Khan Academic é na área de matemática, tem vários, matemática, economia, tem português, tem ciência da computação, né? Tem vários ali. Mas eu vou colocar matemática aqui, porque eu já utilizei, não ministro a disciplina de matemática, porém eu utilizo muita matemática no curso, nas minhas disciplinas, né? Principalmente na área da programação, do desenvolvimento de software. Então, você monta ali algumas atividades matemáticas, onde o aluno, cada vez que ele vai passando, ele vai ganhando uma pontuação e ele vai ficando no ranking, né, em primeiro lugar. Então, eles adoram, porque eles querem disputar um com o outro, claro, de uma forma muito saudável, né, e tudo mais. Olha, eu ganhei a medalha, eu já consegui fazer tudinho, eu dou espaço de tempo para que ele possa, né? E aí ele tem a aula, né, que já vem gravada ali do Khan, vou mostrar para vocês. E já tem as atividades. Eu escolho as atividades, eu como professor, e depois eu vou acompanhando num painel como ele resolveu aquela questão e como ele chegou, né, qual a pontuação que ele conseguiu alcançar, né? Então é bacana, porque a gamificação hoje é muito mais fácil, né? Antes dessas tecnologias, eu estou falando no início da década de 2000, quando eu trabalhava no ensino técnico ainda, eu utilizava isso, montava isso na sala de aula mesmo, né? Hoje você pode utilizar os recursos tecnológicos com ambientes virtuais e tudo mais. Mesmo que esteja na aula presencial, você pode fazer isso, né? Não tem nenhum problema. E você pode disponibilizar para os alunos. O último que eu montei foi uma corrida de ciclismo, né? Onde eles tinham que, em determinado ponto que eles chegavam, eles tinham que responder a pergunta. Se eles respondessem certa pergunta, era a pergunta de verdadeiro e falso, bem simplesinho, ele ganhava uma pontuação. Então ele tinha que fazer isso em menos tempo. E aí, claro, só tinham tantas chances, né, tantas vidas para poder fazer isso em menos tempo. Então foi bacana, né, porque aí se você não pilotava direito ali, você podia cair do penhasco, era bem interessante, várias regrinhas assim, e você vai fazendo uma revisão com esse aluno, né, você está revisando um conteúdo que você já deu em sala de aula. Você pode revisar ou você pode dar introduzir um conteúdo novo, né, eu acho que eu gosto muito da revisão, de fazer essa revisão, usar a gamificação para revisar, e os meus alunos, eles se divertem muito com isso, e aí acaba aqueles comentários com as outras salas e tudo mais. Eu fiz lá o jogo, consegui passar, fiquei em primeiro lugar, segundo, terceiro, eu não consegui, tive dificuldade, tive que estudar mais um pouco, né? Enfim, existe uma diversidade bem grande, né, do uso da gamificação na revisão, mas pode ser utilizado para introduzir um conteúdo também, tá? Vamos avançar aqui. A cultura maker, né, que aí está muito ligado ao fazer, então aí você pode adotar junto com... existem ferramentas de cultura maker para você montar ali, resolver problemas. Então, a cultura maker está ligado a fazer com o que você tem. Quando você está no momento presencial, você pode falar assim, olha, gente, nós temos um problema de lixo eletrônico aqui na minha cidade, né? Como nós podemos resolver isso? Então, aí com base no que você tem, mas eu não tenho a coleta de lixo correta, né? De acordo ali para eletrônicos. Não tem problema, como é que você vai resolver isso? É como resolver isso com o que você tem. Né? Não é criar, mas eu não tenho isso, eu não vou fazer nada. Não, é com o que você tem. Né? Se fosse
um determinado... eu preciso fazer aqui, preciso resolver o problema da fila que está cada vez muito grande, né? Um problema real, que geralmente, né? Nos postos de saúde, as filas são cada vez maiores. Como é que eu posso resolver isso com a tecnologia hoje? Né? Posso criar um agendamento? Ou todo mundo tem celular? Como é que eu resolvo para quem não tem celular, né? E precisa, né? Como é que eu faço isso para as pessoas poderem ser atendidas e não ficar criando filas enormes e não deixar de ser atendido ou perder seu tempo, muitas vezes não pode sair do trabalho, enfim. Como é que eu resolvo isso? Cultura Maker é isso. É com o que eu tenho, eu vou resolver o problema ali social ou resolver o problema na empresa, enfim, né? E storytelling é como você vai contar uma história, né? Lógico que essa história ela tem que ter uma meta, ela tem que ter um significado, ela tem que ter um objetivo, e todo mundo gosta de ouvir histórias, né? Como eu pratico isso na minha sala de aula, como eu faço isso. Você vai contando uma historinha, né? E essa história tem um objetivo final. Eu utilizo várias historinhas, principalmente em sistema de informação, né? Quem talvez já tenha ouvido falar ali em vários storytellings, né, que a gente monta para que possa atingir um objetivo, né, mostrar ali um objetivo final. É uma forma também de aprendizagem. E você pode utilizar o podcast, né? Existem vários podcasts que usam tecnologias assim de áudio fantástico, né? Não só o podcast, como o vídeo também, que vai contando historinha. Você tem como criar storytellings em formato de gibis, né? Hoje, então você ou pequenas animações que contam uma história. Então assim, tem vários formatos que você pode usar o storytelling hoje, tá? Vamos lá, vamos avançar. Vamos ver se já conseguiu. O planejamento ele é muito importante, tá? Opa, avançamos demais. O planejamento é muito importante quando a gente fala a gente está falando de metodologias ativas. Eu vou mostrar para vocês já como é que eu faço o meu planejamento e como será desenvolvida a nossa aula. Então aqui, eu vou sair daqui e vou mostrar para vocês, peraí, deixa eu diminuir aqui a visualização. Vou mostrar aqui a plataforma que eu utilizo na universidade, tá? Então aqui eu tenho, vou mostrar, vou cá um pouquinho, vamos aqui voltar, né? Opa, aqui eu tenho o meu Google Sala de Aula que eu utilizo com bastante. Na universidade a gente tem outras plataformas, tem o Moodle, tem o Cigar e tem o Google Sala de Aula. Eu prefiro utilizar o Google Sala de Aula porque eu acho muito simples, muito fácil de trabalhar com essa ferramenta. Ela não ocupa espaço no meu celular, eu posso controlar por meio do meu celular. Ela não ocupa, por exemplo, também no celular do meu aluno, então muitos professores utilizavam o WhatsApp, mas aí depois o celular do professor ficou carregado, porque é muita mensagem, muito vídeo, muita imagem e tudo mais, né? Então não é essa a ideia, e além de você não precisar passar o seu contato pessoal, né, do seu celular para o aluno, porque no Google Sala de Aula você pode usar num computador, né, num notebook, como eu estou utilizando, num computador, num tablet e no celular, tá? Então você pode utilizar. E o legal, gente, é que não fica armazenado no seu computador, no seu celular, então não vai pesar. Ele fica tudo armazenado na nuvem. Então você não vai perder, eu perdi meu WhatsApp, ou o WhatsApp está muito carregado, né? Porque aí fica tudo armazenado no seu celular. Lógico, está na nuvem também, mas está no seu celular, pesa pra caramba. Aqui não tem problema, tá? Aqui você vai utilizar, então, tudo na nuvem e é muito leve. Além disso, gente, eu tenho como garantir que para o aluno será gratuito todas as ferramentas. Então, o editor de texto é gratuito, a planilha que eu utilizo é gratuita, o banco de dados é gratuito, o formulário de coleta de dados é gratuito. Então, eu tenho tudo gratuito. Eu garanto isso que ele é gratuito. Em outros formatos, eu não tenho como garantir. Eu preciso que meu aluno tenha que ter o pacote Office. Se ele vai ter que ter o pacote Office, ele vai ter que comprar esse pacote Office. E a gente sabe que, no caso da universidade, não tem dinheiro para fornecer isso para o aluno e muitas vezes o aluno também não tem condições de comprar, pagar 200 ou 300 reais no pacote Office por um ano, 365, para poder auxiliar. Às vezes consegue umas promoções para aluno, né, muito mais barato, a menos que a universidade também possa fazer
esse contrato, mas no caso, como a gente já tem o Google Sala de Aula, nós optamos por trabalhar nesse formato aqui. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, vou mostrar essa disciplina aqui, tem várias disciplinas nesse semestre, que vai começar ainda, né? Aqui é Informática Aplicada à Contabilidade. Então, aqui eu tenho as atividades. Minhas atividades, eu já peguei elas do semestre retrasado, né? Eu já tenho todas elas aqui, ó, elas estão... já coloco aqui o primeiro dia de aula. Eu gosto de planejar e organizar isso para que o meu aluno não tenha acesso ainda a todo esse material, tá? Ele vai ter acesso conforme as aulas vão acontecendo. Ele sabe o que vai acontecer porque está no plano de aula. Então, no primeiro dia de aula, nosso primeiro dia de aula, eu vou apresentar o plano de curso, o plano da aula, a ementa, quais são os objetivos, como vai ser a avaliação, tudo aquilo que prega no momento presencial. A gente no ensino remoto faz a mesma coisa, né? Como funciona a plataforma, como é que vai ser o nosso primeiro encontro, como é que vai ser a lista de frequência, identificando as características comportamentais, né? E aí, ó, eu vou avançando e tudo mais. Eu vou clicar aqui nessa aqui, ó, História da Computação, que é um item, e aqui já tem, quando o aluno for receber isso, ele não tem acesso, por enquanto, a nada disso aqui, tá? Então, a História da Computação. Deixa eu ver aqui, vai abrir, aqui, ó. Eu já tenho o objetivo, eu tenho o recurso que eu vou utilizar, eu tenho a metodologia ativa que eu vou utilizar, o exercício passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, né? As observações, e aqui eu tenho os vídeos que eu estou utilizando. Nesse caso aqui eu estou utilizando o vídeo e em determinado momento nós vamos então, o aluno vai receber, vai assistir esses vídeos e vai executar o passo a passo aqui que ele precisa nessa sala de aula. Para todas as minhas aulas tem, então vamos olhar aqui, mostrar outra aqui, ó. Para todas as minhas aulas, eu tenho aqui gestão de tempo. Vamos lá, olhar a gestão de tempo. Aí quando for a aula, que é a aula aqui, aula 5 e 6, aí no horário certo eu estarei na plataforma, por isso que minhas aulas são síncronas todas elas, tá? Eu estarei na plataforma, o aluno tendo dúvida, ele vai receber isso, né? E aqui, gestão do tempo, tem o objetivo, quais são os recursos que vão ser utilizados, a metodologia ativa e o exercício. Cada um dos exercícios aqui, ó, tá tudo já prontinho para o aluno. O aluno tendo dúvida, ele pode, vou abrir aqui uma do passado, tá? Uma que já foi arquivada, para vocês verem, ó, turmas arquivadas, tá aqui. Vamos aqui abrir turmas arquivadas. Vou entrar aqui em informática, aqui informática, VD, sistema de informação, acho que informática aqui tá bom, acho que deve ter aqui o exemplo que eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó, informática aplicada à administração. Então vamos clicar aqui, essa aqui é uma turma já que está arquivada, né? Então já está aparecendo aqui, então já aconteceu, vamos abrir aqui para vocês verem. Então eu tenho a comunicação com os meus alunos o tempo todo. Então eu estou na plataforma, a aula começa às 19 horas, tá vendo aqui, ó? Eu só não vou abrir para não expor os meus alunos, tá? Mas, ó, se eu clicar aqui, ó, tá vendo? Ó, tem dois comentários. Então, cada, ó, 11 comentários. Aqui mais comentários também, ó. Então, aí o aluno vai se comunicando, eu vou dando as respostas, ó, tá vendo aqui, ó? Então, os comentários estão aqui do lado. E quando há uma avaliação, deixa eu voltar aqui no início. Turmas aqui. Quando o aluno, nessa plataforma, a gente tem como atribuir a nota desse aluno, da atividade, né? Então ele tem um prazo, né, ali do dia para poder fazer. Então ele vai fazer, por exemplo, hoje temos às 19 horas temos uma aula, vai até às 22h30 ou 22 ou 23 horas, que seja. Né? Então ele tem esse tempo para poder fazer essa atividade, então é programada dentro já do tempo, e depois que ele fez, eu vou fazer a verificação dessa atividade e vou dar um feedback para ele. Tá? Então, aí eu tenho no outro dia, eu vou olhar cada uma das atividades, cada um dos alunos. Se for atribuída uma nota, um valor, né? Então o aluno já sabe também, ele já recebe a nota. Se não tem, ele só tem que cumprir uma atividade, ele vai receber um feedback de qualquer forma. Se ele fez certo, onde ele acertou, onde ele errou e tudo mais. Né? Tudo isso é importante. E aqui, para a gente ir já caminhando para o final, eu quero mostrar para vocês o Khan Academy. Né? O Khan Academy, ele é uma plataforma onde você também pode criar turma, tá? Você pode criar uma turma, como você também pode pegar os vídeos dele. Então, vou ver se eu consigo encontrar aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Vou pegar cursos aqui. Aqui eu tenho turmas.
Vou voltar aqui só um pouquinho. Aqui, ó, eu tenho as turmas que eu montei, né? Eu posso adicionar uma nova turma. Aí basta colocar o nome da turma aqui, ele já vai funcionar. Quem quiser depois saber mais, você pode olhar no meu YouTube. Eu vou deixar aqui como você pode encontrar meu YouTube. Lá tem várias aulas ensinando como você pode montar passo a passo. São várias, mas muitas aulas mesmo de como você pode utilizar. Montar uma turma no Khan Acadêmico, no Classroom, né, no Google Sala de Aula, e como você pode transferir o conteúdo que está no Khan para dentro da sala de aula. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho a matemática já da BNCC, tá vendo? Para quem vai trabalhar aí, BNCC, ciências, BNCC aqui, português por ano, né? Eu tenho a matemática, eu tenho economia, ciências, né? Eu tenho, enfim, ciências gerenciais e tudo mais. Então, vamos supor que eu queira, vou pegar aqui, álgebra, né? Álgebra 1. Então, aqui dentro de álgebra 1, eu quero um determinado conteúdo. Então, vou clicar aqui, ó, introdução. Agora não quero começar esse desafio. Introdução a variáveis. Eu clico aqui. Aqui, quando eu estou clicando nessa unidade, conceitos básicos, eu tenho aqui, ó, visão geral da álgebra. Eu tenho aqui os vídeos, tá? Cada um dos vídeos, certo? Ó, cada um desses vídeos aqui. E aí depois eu vou ter a prática, tá? Eu vou iniciar a prática aqui, ó. Eu posso, então, escolher isso para os meus alunos, ele vai iniciar a prática. Então, quando eu clico em cima, o aluno vai poder fazer a prática. O professor, ele pode montar essa sala de aula no Khan ou transferir, por exemplo, eu vou colocar abstração, origem da álgebra. Vamos abrir aqui, origem da álgebra. Vou mostrar para você que você pode enviar isso. Aqui está o vídeo. Aqui está o videozinho. Deixa eu carregar aqui. Eu posso copiar esse link aqui, ó. Deixa eu só parar aqui a produção. Vou reproduzir aqui. Vou voltar. Ó, posso copiar isso aqui e enviar para o meu aluno por e-mail, ou, como eu faço, eu vou lá na minha turma e envio isso dentro ali da minha disciplina, né? Eu tenho disciplina em determinado momento, se eu quero só aquele conteúdo, eu vou enviar isso para o meu aluno, criando ali, deixa eu abrir aqui atividades, eu vou criar uma nova atividadezinha, vamos lá, tá bem lento, né? Mas a nossa internet está um pouco lenta mesmo hoje. Vou criar uma atividade simples, e vou colocar aqui, ó, como pronto, adicionar. Pronto, tá aqui. O aluno vai poder assistir. Aí eu coloco aqui, né, o título, as instruções que ele deve fazer e clico em enviar, então todos os meus alunos vão receber. Ou, se eu quero que apenas alguns desses alunos recebam, também tem como eu fazer isso, tá? Então, assim, tem várias formas de você poder trabalhar com essa ferramenta, tá? E tem também, deixa eu ver aqui, o bom é que é tudo traduzido, tem em português, tá? Deixa eu ampliar aqui, acho que é mais fácil. Aqui, deixa eu ver. Não. Eu tenho como enviar para o Google Sala de Aula, mas eu também tenho como buscar do Google Sala de Aula para cá, tá? Então o Academic Khan, ele mostra essas duas possibilidades. Você pode enviar para o Classroom, como você também pode trazer do Classroom para dentro do Academic Khan. Então existe essa possibilidade, se a gente for criar uma turma nessa plataforma, existe também como você fazer isso. Ó. Então eu tenho aqui várias, e já quase todas já estão dentro da BNCC. O que não está ainda já deve estar sendo colocado para quem trabalha ensino fundamental e médio, tá? E para quem trabalha em ensino superior, você vai encontrar muito material aqui, ó, muito material interessante que pode ser adotado também. Eu trabalho matemática mais avançada na faculdade, né, e tal, ou quero fazer uma revisão, né, aquelas turmas iniciais. Há a possibilidade também de fazer isso aqui, tá? Então existem vários formatos aí de você trabalhar, então, essa ferramenta. Deixa eu voltar aqui, porque eu vou mostrar para vocês como encontrar o meu canal.
aqui no YouTube. Só entrar no YouTube aqui, gente, é bem simples. Ó. Aqui, deixa eu ampliar. E aqui você vai colocar. Cadê você? Está carregando ainda. Ali. E aqui você vai poder encontrar cursos inteiros, né? Que eu já tinha ministrado antes, né? Principalmente na pandemia, com esse guarde. Tá, a internet está bem ruim. Vamos aguardar, né? Mas deixa eu colocar aqui direto. Ó. Você pode colocar aqui, ó. Então é bem simples. Você vem aqui e coloca Carlyle Vale. Vamos buscar aqui. Em busca. E aí ele vai encontrar. Então, durante a pandemia, a gente acaba... aqui, ó, pronto. Carlyle Vale. Vamos lá. Durante a pandemia, nós fizemos vários cursos, tá? Aqui, ó. Já temos aqui, ó. Google Sala de Aula 1, criando e configurando. Duolingo, integrando com o Google Sala de Aula. Google Sites, para quem quer criar, o professor quer criar seu site, como criar agenda, né? Então existem diversos aí formatos, né? Várias aulas que você pode utilizar, o seu Google Formulário, né? Então existem vários formatos aí que a gente pode aprender um pouco mais como utilizar essas plataformas, essas tecnologias que existem hoje. Por exemplo, eu quero gravar gravar ali uma aula, eu não quero aparecer, também demonstro ali. Como utilizar para gravar a aula no Canva, né? Ou, por exemplo, eu não tenho espaço no meu computador, eu posso usar o Loom para poder fazer isso? Pode, ele já tem um servidor, você só envia o link para o aluno. Então, se você procurar ali no YouTube, Carlyle Vale, você vai encontrar várias aulas, né, de como fazer, como montar a sua plataforma, como utilizar esses recursos para você poder aplicar aí na sua sala de aula, tá? Eu acho que é basicamente isso, né, que a gente precisava falar hoje sobre metodologias ativas e tecnologia da informação. Eu sei que é muita coisa, né, para a gente poder falar em tão pouco tempo, né, pelo menos para mim, um pouco tempo ainda. Mas o como fazer você vai encontrar ali no YouTube, né, nesse canal que eu montei para auxiliar nossos colegas da universidade, mas nós fizemos um curso de extensão no passado, Professor 4.0, e nós tivemos bastante aceitação em todo o Brasil, né? Então várias pessoas participaram, e desde então a gente vem utilizando essas aulas também para auxiliar outros colegas. Gente, acho que basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, né? Sobre o uso das metodologias ativas e as tecnologias da informação na educação do processo de ensino remoto, tá? A ideia era essa. Vão colocando as dúvidas que vocês têm, porventura, ou sugestões também, para que a gente possa sempre estar melhorando este conteúdo, aprimorando, né? Porque às vezes a gente acaba esquecendo de falar, às vezes, coisas que são, para você parecer óbvio, mas para o outro não, tá bom? Então eu fico por aqui, agradeço a sua participação neste evento, obrigado, né, a Inês Vieira, que me convidou para participar, a professora Inês, que me convidou a participar desse evento, e assim, para mim é sempre bom, eu acho que é muito importante a gente estar compartilhando o nosso conhecimento, e eu acabo aprendendo muito também com cada um, porque cada um tem experiências distintas em determinados pontos, né? E você trocar experiências com outro fortalece o nosso conhecimento, faz com que a gente possa melhorar a nossa caminhada, né? Enfim, um abraço a todos. Quem quiser entrar em contato, tem ali o YouTube, e eu vou deixar também o meu e-mail, é carlyle@unir.br, pode entrar em contato por esse e-mail, que sempre que possível eu vou respondendo, tá bom? Até mais!